Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 7. Eu vou acompanhar com vocês aqui no telão. Everton, pode pegar sua Bíblia aqui. Amém? Pode pegar aqui, por favor. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amor, deixa uma música aqui de fundo para mim, por favor. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando agora no momento da tua palavra. Pai, que toda dispersão seja agora repreendida no nosso meio, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que rouba. Tira aqui, Cidinho, o volume do meu celular, por favor. Estou em alto, desculpa, gente. Tem acho que é o meu celular. Abaixa o volume aí, também, por favor. Abaixa o volume lá. Pai, em nome de Jesus, toda distração, toda conversa, tudo aquilo que roube, Pai. Tudo aquilo que venha roubar. O momento de ouvirmos a tua voz, que seja em nome de Jesus agora repreendido. Qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, Pai, nós anulamos no nosso meio. Nós cancelamos o mundo espiritual. Pai, venha sobre mim agora. Fale comigo primeiro para que eu possa ministrar na vida dos meus irmãos. Usa a minha vida com graça, sabedoria e humildade, para que nós venhamos colocar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco em pauta, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós te pedimos crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, hoje nós daremos sequência à nossa quarta bem-aventurança, é isso? A quinta bem-aventurança. E tem sido tão interessante que nesses últimos encontros que nós temos aqui, Deus tem falado conosco de maneira profunda e delicada, de maneira que nós temos entendido verdadeiramente, Thaís, qual é o verdadeiro sentido da felicidade a partir do prisma de Jesus. Eu vou tentar ser menos pentecostal hoje, porque eu fiz uma cirurgia de 2 implantes, mas quando eu estava lendo aqui essa mensagem, já me deu vontade de dar uns giros, uns glórias, uns pulos, mas eu vou tentar me segurar aqui, vou tentar ser mais sucinta para que a gente possa então compreender. Mas cada encontro Deus tem me surpreendido através dessa palavra. Na semana passada, o irmão João trouxe aqui: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós tivemos bem-aventurados os humildes de espírito. Nós tivemos bem-aventurados os que choram, os mansos. E bem-aventurados os humildes de espírito, os que têm fome e sede de justiça. E hoje nós vamos falar sobre felizes são os misericordiosos. E é interessante, meus irmãos, que as 4 bem-aventuranças que foram ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo, essas 4 bem-aventuranças que nos antecederam antes, no versículo 7, elas tratam da nossa relação com Deus. Na verdade foram 4 bem-aventuranças, hoje seria a quinta. Elas tratam da nossa intimidade com Deus, dessa relação que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. E quando nós entramos aqui, a partir dessa quinta bem-aventurança, agora o Senhor Jesus, Ele começa uma nova fase, um estágio mais avançado, uma escada mais elevada, porque a partir dessa quinta bem-aventurança, Jesus ele vai nos ensinar sobre a nossa relação com o próximo, sobre como nós devemos nos relacionar com os homens, com aqueles que nos cercam, com as pessoas que estão próximas de nós. Então, enquanto as 4 primeiras tratam da questão do ser para Deus e ser com Deus, nós vamos agora nos deparar, Jesus dizendo que mais felizes seremos a partir do fazer. Então é sobre isso que nós vamos daqui para frente entender nas próximas bem-aventuranças. As 4 primeiras é como é o nosso relacionamento com Deus, é como nós devemos ser para Deus. Esse tempo, esse momento, essa fase de intimidade com Ele, que dentro do conceito das bem-aventuranças ou do conceito de felicidade, nós devemos ser para Deus. E agora nós vamos tratar daqui para frente, ou daqui em diante, a questão do fazer. Então, cutuca alguém que está do seu lado e fala: quer ser feliz? Faça por alguém. Seja misericordioso para com o próximo. E é interessante que é importante essa ordem, gente, porque no prisma do cristianismo, ser, ele vem antes do fazer. Porque quem é, ele faz. Você já percebeu? Se nós somos para Deus, se nós somos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos para Ele, automaticamente então nós vamos fazer para o próximo. Porque nós já somos. Então a fé, sem as obras, ela é morta. E eu não tenho dúvida disso, de que essa é uma mensagem necessária e oportuna para os dias de hoje. Porque, gente, quando se fala de misericórdia, principalmente dentro de uma cidade, de uma sociedade contemporânea,
seguindo a proposta de misericórdia que nós ouvimos e vemos dentro de um mundo em que os valores e os princípios são invertidos, vai totalmente contra o que nós vamos aprender aqui hoje com Jesus. Inclusive, esse parâmetro de uma sociedade manipuladora, egoísta, hipócrita, mentirosa, que inverte os valores do reino de Deus, é a mesma em que os judeus, em que Jesus está falando aqui, para quem Jesus está falando nesse sermão, também se comportavam. Tem um comportamento muito parecido com a mesma sociedade, com as mesmas regras, os padrões dos mundos de hoje. Porque a gente vai ver que esses judeus para os quais Jesus faz essa referência do fazer para que seja feliz, tinham o mesmo comportamento que nós vimos hoje. Eram cruéis, eram hipócritas, eram acusadoras, orgulhosas, egocêntricas, pensavam nos seus meros prazeres e descartavam o verdadeiro sentido de misericórdia. Então parece que essa também é a radiografia da sociedade do século onde Jesus ensinou o Sermão da Montanha, que traz um paralelo com a sociedade da contemporaneidade. Parece até que nós somos treinados, né? Nós somos treinados para viver constantemente, repetindo os padrões comportamentais de uma misericórdia falsa, hipócrita e mentirosa que a sociedade hoje está incutindo dentro de muitas das nossas igrejas. E se nós não tivermos cuidado, enquanto igreja de Cristo, nós nos deixamos levar por esses valores que é totalmente distorcido desse cenário que Jesus está querendo trazer. Então, para você fazer para alguém, primeiro você precisa ser. Então, se você entendeu que as 4 bem-aventuranças implica essa relação de como nós devemos ser para Deus, na questão da intimidade, na questão de experiência com Ele, na questão de ser totalmente dependente dEle, em tudo que Ele nos antecedeu antes, daqui para frente, então, nós vamos entender o prisma de fazer para o próximo aquilo que já nós somos em Deus. Amém? É importante vocês entenderem isso. Então, Jesus ele começa a dizer, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Jesus está falando de um dever. É como nós devemos ser para fazer. Nós devemos ser misericordiosos. E ele está falando, gente, que se nós formos misericordiosos, nós teremos uma recompensa. Percebam que Jesus está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Olha que interessante. E é interessante que a recompensa que Jesus ele está dizendo aqui, não é aquela recompensa que nós devemos sermos misericordiosos com os homens para nós sermos beneficiados pelos homens. Jesus ele está dizendo que nós devemos ser misericordiosos para com os homens para recebermos a recompensa de quem, gente? De quem, gente? Vocês estão aqui comigo? Porque se nós formos esperarmos, gente, a devolutiva, ou o recebimento da recompensa por nós fazermos alguma ação ou alguma boa obra para alguém, nós vamos padecer sentadinhos ali esperando. Eu não sei se vocês já passaram por algumas experiências. Sabe aquelas pessoas que quanto mais você faz por elas, quanto mais você se doa a elas, quanto mais você acolhe elas, mais são aquelas pessoas que vão te apedrejar pelas costas, que vão falar mal de você, que vão te arrebentar. Por isso que quando você fazer algo para alguém, não faça esperando receber a recompensa daquela pessoa. Porque no cenário, gente, que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, os mais ingratos são aqueles que a gente mais serviu. Sim ou não? Estou falando besteira? Porque os homens, eles pagam o bem que nós fazemos a eles com o quê? Com o mal. Com o mal. E é por isso que a nossa recompensa precisa vir do alto. Ela vem de Deus, ela vem do céu. É por isso que Jesus ele já traz o contraponto aqui. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então você é bem-aventurado quando você pratica as boas obras para com os outros, fazendo algo para os outros, sem esperar receber algo em troca. E a recompensa vem do seu Pai Celestial. E por outro lado, meus irmãos, ser misericordioso aqui é ser uma pessoa abençoada. É não exercer misericórdia, estando debaixo de um desejo de algo a mais, esperando alguma coisa a mais. E quando você deixa de exercer essa misericórdia, automaticamente você está debaixo de uma opção. É automático. Porque quando nós deixamos de praticar a misericórdia, as bênçãos de Deus, elas são retidas sobre as nossas vidas. Você sabia disso? Por isso que essa bem-aventurança se trata da nossa maneira de fazer para o outro, de servir o outro. Então é por isso que eu gostaria aqui, que a partir de agora, que nós pudéssemos então olhar para dentro desse texto e aprender algumas lições sobre como nós podemos ser misericordiosos para com os outros, aguardando de Deus a recompensa de uma maneira bíblica. E antes disso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem sido essa pessoa misericordiosa? É uma reflexão para mim também.
Amor, põe fundo ali nisso. Você tem sido essa pessoa misericordiosa? Qual tem sido o seu conceito acerca de ser misericordioso? Qual tem sido a sua prática sobre agir a favor de alguém? Será que nos últimos dias, ou será que nos últimos meses, você praticou alguma obra na vida de alguém? Será que nós nos despendemos de alguns minutos das nossas vidas para fazer alguma obra, alguma ação para alguém? Porque esse, gente, tem sido e será sempre um desafio para a Igreja de Jesus Cristo, em pleno século XXI, diante dos valores e os padrões que a sociedade está incutindo em nós. Você sabe o que a sociedade fala para a gente? Para que ajudar? Eu vou ajudar para quê? Porque eu já sei qual vai ser a recompensa. Eu vou ajudar e quando eu virar as costas ele vai estar falando mal de mim. Eu vou fazer para ele e ele não vai nem me agradecer. Para que fazer? É melhor não fazer. Porque ele é ingrato, ela é ingrata. É isso que a sociedade diz. Para que você vai fazer ou praticar a misericórdia se você não terá recompensa? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira coisa que nós precisamos aqui entender, o que significa misericórdia? Exercer aqui, gente, misericórdia implica em que a outra pessoa, ou a pessoa que vai exercer misericórdia, ela se coloca no lugar daquela pessoa que precisa de ajuda. Sabe aquela coisa de você sentir as mesmas dores, as mesmas necessidades que o outro está sentindo, que o outro está padecendo? Isso é ser misericordioso. E se você ainda não sentiu esse desejo de fazer pelo outro, peça a Deus. Porque esse é um dos pilares e é uma das condições que nos fazem sermos felizes dentro da proposta do reino de Deus. Talvez você ainda não está sendo pleno em Deus, em felicidade, porque está faltando misericórdia na sua vida. Então comece a fazer uma reflexão. Em qual momento da vida você está falhando quando você não exerce o dom da misericórdia? E ser misericordioso nos dias de hoje, você precisa ser em Deus para que você possa fazer pelos outros. É por isso que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas antecedem o fazer. Porque se eu sou, eu faço. E a palavra hebraica, para falar sobre misericórdia, ela corresponde à miséria. Ou seja, no Velho Testamento, ela traz a ideia de você ter a capacidade de entrar na outra pessoa, de praticamente, de ver com os olhos dela, de ouvir com os ouvidos dela, de pensar com a mente dela, de sentir com o coração dela. É como se você mudasse de interesse e entrasse na pele daquela pessoa e sentisse e percebesse tudo aquilo que ela está sentindo e percebendo. Será que você já teve essa experiência, gente? Ou há quanto tempo faz que você não tem mais essa experiência? Às vezes a gente até ouve que alguém está padecendo uma necessidade. Às vezes a gente vem nos cultos e a gente ouve, olha, nós precisamos arrecadar recursos para comprar cestas básicas. Olha, nós precisamos de roupas para levar para as famílias que estão nas ruas, vivendo em condição de rua, que não tem as suas moradias. E quantas pessoas ouvem, entram no ouvido e saem no outro? E muitas vezes a gente até pode estender as mãos e fazer para alguém. Mas quando a gente não é em Deus, a gente não consegue fazer para o outro. Isso é forte, gente. Jesus aqui está arrebentando com aqueles judeus que estavam ali, com aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele pesado sermão, mas foi um sermão necessário para que o povo entendesse quais eram os princípios dos discípulos ou dos súditos do reino de Deus, quais eram os critérios para fazer parte desse discipulado de Jesus. Então, misericórdia, gente, é você ver alguém solitário e fazer companhia para essa pessoa. Misericórdia é você ver alguém sem alimento e dar comida a essa pessoa. Não é só ficar sabendo, não é só ouvir nos sermões aqui as necessidades que a igreja padece, que muitas pessoas precisam. É agir diante daquela circunstância ou daquela situação. Se você não tem condições, bata nas portas, vai atrás de ajuda, mas faça alguma coisa. Isso é ser misericordioso, é agir diante da necessidade de alguém. Não é meramente entender a necessidade de alguma pessoa. É mais do que sentir, é agir diante das necessidades. Às vezes a gente até chora quando a gente ouve alguém que está morrendo de fome. Quantas vezes aquela musiquinha, né, que até hoje a gente ouve lá na África, Heal the World, sabe, da necessidade lá, principalmente do pessoal lá na África, as crianças morrendo de fome, a gente chora. Quantas vezes eu chorei com aquilo ali? Pai, porque eu queria tanto ajudar, e quantas vezes eu tive condições de fazer e eu não fiz. E quando a gente deixa de exercer misericórdia, nós estamos pecando contra um dom de Deus que já está em nós. Quando a gente deixa de praticar a misericórdia, agindo em prol do outro, não apenas sentindo ou sabendo, a gente está pecando diante de Deus. Às vezes a gente até chora, a gente se comove, às vezes até a gente bate no peito e lamentamos aquela tragédia. Que problema enorme! Olha a situação do país, a situação que houve ali no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas arregaçaram as mangas, e glória a Deus por isso. A igreja de Jesus, eu vi a igreja de unidade, se uniu para socorrer. E agora?
Alguém está ouvindo mais falar sobre como estão aquelas famílias? Pouco se fala. Muitas pessoas agiram por comoção, somente por aquele momento e depois passou. A gente não ouve mais as igrejas falando, olha, manda recursos, vão lá, vê como está, o que precisa, vamos fazer um mutirão. A gente já baixou os braços, porque misericórdia é quando você sai desse estado de sentimento para a ação, é quando você vai para a prática. E o exemplo mais clássico que nós encontramos na Bíblia foi sobre a misericórdia do próprio Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo, gente, em tudo que Ele praticou. Até porque a gente tem que pensar assim, Jesus ele não só ensinava. Primeiro Jesus praticava para depois ensinar. Tipo, olha, seja o meu exemplo, olhem para mim. E quando a gente olha nos evangelhos, Jesus ele foi misericordioso em grau superlativo. Jesus curou enfermos, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele entrava nas casas das pessoas, ele encorajava a sociedade, ele estava abraçava os leprosos, ele não tinha e não fazia nenhuma acepção de pessoas. Jesus exerceu misericórdia em todo o seu ministério. E não pensem vocês que ele foi aplaudido, não. Jesus não tinha tapinha nas costas. Parabéns, hein, Jesus? Parabéns, porque hoje o Senhor abraçou um leproso. Enquanto os muitos desprezavam, Jesus estava lá. Pelo contrário, os fariseus, principalmente os religiosos, que atacam aqueles que estão fazendo, está fazendo para se aparecer. É aquele cabra que não faz e quando alguém está fazendo, ele está criticando. Pelo contrário, os fariseus criticavam, armavam ciladas, estratégias para pegar Jesus em algum delito, em alguma circunstância, para levar Jesus para a cruz. E Jesus estava ali, consolando os aflitos, perdoando os pecados, consolando, acolhendo. Isso é misericórdia. Então misericórdia é a capacidade de você se envolver com alguém que está sofrendo e socorrer alguém e ajudar essa pessoa. Misericórdia não se exerce com palavras, gente. Misericórdia se exerce com atos, com ações, com atitudes. E quando Paulo ele está escrevendo para a segunda carta aos Coríntios, eu me lembro dessa história, é bastante interessante, que Paulo ele começa a pedir ajuda, uma oferta para a igreja de Jerusalém, para ajudar a igreja, uma oferta especial, aliás, para ajudar a igreja ali da parte de Jerusalém, da Judéia, porque os irmãos estavam padecendo fome, eles estavam passando por uma necessidade devido a uma crise mundial que estava acontecendo. E ele disse que Deus nos concedeu a graça de ofertar aos santos. Paulo entendia que a misericórdia, o socorrer do aflito, em vez de ser um favor que nós fazemos ao aflito, é uma graça, é uma dádiva de Deus. E essa graça já está em nós, gente. Esse presente já foi dado a nós. Às vezes nós até aparentamos sermos parecidos com Jesus. Mas quando a gente tem que agir rumo ao próximo, aí a gente vê onde é que eu estou falhando com Cristo. Porque se eu falho com o próximo, se eu falho em acolher, em ajudar, em levantar e estender as mãos, o meu próximo, eu estou falhando com o próprio Cristo. Então, queridos, a fonte da misericórdia nunca é do nosso coração natural. Não espere você sentir para fazer alguma coisa, apenas faça. Não espere você ouvir aqui no altar a pastora dizendo, precisa acolher uma família, precisa visitar alguém, precisa orar alguém, tenha atitude, faça você. Essa graça não está somente sobre o pastor ou a pastora, está sobre todos nós. É uma dádiva que nós já recebemos de Deus. Nunca ninguém é naturalmente misericordioso, depende da graça de Deus em nós. E se está faltando essa graça em você, ou se você ainda não percebeu essa graça, peça a Deus, Senhor, me dê o dom da misericórdia. Me dê essa graça para eu servir o outro. Bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus não está falando de alguém que já nasce assim, com essa inclinação, com este pendor, com essa tendência, com essa generosidade. Porque quais são os valores de hoje? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o resto eu. Não é assim? Eu por mim, Deus por todos. Gente, se faltar isso em nós, alguém precisa ter o seu coração restaurado em Deus novamente. Se está faltando essa misericórdia em nós precisamos pedir misericórdia para Deus nos dar essa misericórdia com mais graça e mais graça para que a gente possa realmente ser. Porque talvez está faltando nós sermos em Deus tudo aquilo que Ele já projetou para nós fazermos pelo outro. Qual que é o maior mandamento que Jesus simplificou em 2? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus, automaticamente eu vou amar o meu irmão. Eu vou me compadecer com ele. Quantas necessidades hoje a gente enxerga? Quantas pessoas padecendo fome nas nossas portas? Quantas pessoas não têm uma casa para morar? Quantas pessoas estão em condição de rua? Sabe o que a gente faz quando a gente passa perto de moradores de rua? A gente vira a cara, a gente torce o nariz, a gente pratica as mesmas hipocrisias da misericórdia que a sociedade lá fora, que o mundo lá fora faz.
E é por isso que eu quero chamar a sua atenção aqui, sobre o segundo aspecto dessa mensagem, sobre quais são os tipos de misericórdia que nós podemos encontrar aqui. Como é que nós podemos demonstrar misericórdia a alguém? Você já parou para pensar? Mas pastor, a partir de que ponto eu posso praticar a misericórdia? Primeira coisa, a misericórdia ela deve ser estendida às almas das outras pessoas. Repita após mim, a misericórdia. Ela deve ser estendida às almas das outras pessoas. Alguém já disse que a alma de uma pessoa é como um anel de barro dentro de um rico diamante. A alma de uma pessoa é um anel de barro em um rico diamante. Porque Jesus disse que nós deveríamos temer não aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus disse, não temam aqueles que matam o corpo, mas aqueles que matam a alma. Se nós, então, entendemos que a alma é o timbre da imagem e semelhança de Deus em nós, não há maior ato de misericórdia do que ter compaixão pelas almas. Por isso que exercer misericórdia deve ser estendida com as almas. Porque se eu amo as almas, se eu tenho compaixão pelas almas, automaticamente vai soar em mim esse timbre de agir em favor das almas. E qual é o propósito de Cristo? Qual é o propósito do Evangelho? A redenção da humanidade, a salvação de almas. Jesus não morreu por nenhum outro motivo, a não ser salvar a humanidade. Então, se eu não amo as almas perdidas, eu preciso então me converter de novo. E vocês me perdoem se o sermão está muito puxado, mas é Jesus que trouxe. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão. Então, gente, Agostinho, ele foi um dos grandes teólogos dos 5 primeiros séculos, um dos pais da igreja. E ele diz o seguinte, que se nós chorarmos pelo corpo de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos nós chorarmos pela alma que se apartou de Deus. Hoje nós estivemos velando ali com uma família o corpo de uma mãe de um dos nossos irmãos que faleceu. E, gente, é triste essa realidade. Nós nos compadecemos, nós choramos com aquelas pessoas que já foram embora. Mas nós não temos coragem, de muitas vezes, em chorar com aqueles que precisam das nossas lágrimas e nos alegrarmos com aqueles que precisam que nós nos alegremos junto com eles. Às vezes a gente chora pelo corpo, onde a alma já partiu, mas não choramos pela alma que partiu da presença de Deus. E às vezes foi banida para sempre da presença de Deus. Quantas almas começando dentro dos nossos lares e está cada vez indo para o inferno, longe de Deus, e nós não conseguimos gemer por elas. Nós não conseguimos ouvi-las, às vezes, em um minuto. Nós não emprestamos os nossos ouvidos, nós não emprestamos os nossos ombros, pelo contrário, nós fazemos como os fariseus da época de Cristo, nós julgamos, acusamos, vai para o inferno porque não quer Jesus. É assim que a gente faz. A gente chuta o pau da barraca, a gente ignora, e essa alma está aparecendo nos nossos olhos, nos nossos narizes. Cadê a misericórdia? Mas aí, se ela falece, a gente está lá chorando pela alma dela. Agora já é tarde. Mas enquanto está em vida, nós não conseguimos sequer ter misericórdia e se lançar, ou lançar essas pessoas na presença de Deus. Ser misericórdia nessa situação aqui, pelas almas, exige de nós orar por elas, chorar com elas, caminhar com elas, discipular elas, ouvi-las, abraçá-las. Gente, qual é o maior desafio hoje dentro dos nossos lares? As famílias não conversam mais, as pessoas não se relacionam mais. Falta misericórdia da parte de nós como cristãos, dar testemunho em casa através das nossas atitudes. Para com os nossos. Nós criticamos, nós arrebentamos aqueles que não querem Jesus e essas almas estão padecendo. Porque enquanto a nossa atitude deveríamos chorar por elas, passar madrugada chorando por elas, clamando por elas, Jesus salva, liberta, Jesus traz para a sua presença, a gente está criticando, a gente está arrebentando. Falta misericórdia em nós, falta amor pelas almas. Enquanto nós não amamos, nós não estaremos exercendo o dom da misericórdia para a vida do meu próximo. E como é que nós podemos exercer misericórdia? Advertindo as pessoas acerca do terrível perigo que elas se encontram no seu estado de rebelião contra Deus. Existe, meus amados irmãos, aquilo que nós poderíamos chamar também de cruel misericórdia. E qual que é a cruel misericórdia aqui neste caso? Você vê aquele pecador entrando nas transgressões cada vez mais em pecado, em delito com Deus. E você muitas vezes acha assim, eu não vou falar não, porque se eu falar, eu acho que eu vou desagradar ele. Se eu falar, eu posso perder a amizade dele. Eu não vou falar não, porque vai que ele fica triste, que ele fica aborrecido. Então eu vou deixar ele ali quietinho, sossegadinho. Eu não vou incomodá-lo. Isso é a cruel misericórdia. Porque você tem a graça de Deus, você tem a experiência com Cristo, você tem o remédio que este mundo precisa, você tem a solução que o mundo precisa, você tem a resposta que as pessoas precisam
está exercendo uma cruel misericórdia. Eu vou deixar quieto. Não vou falar não. Ah, mas se eu colocar um louvor aqui vai incomodar. Ah, mas se... A gente dá tanta desculpa. E a gente vive a religiosidade de uma sociedade hipócrita. Então você pode imaginar alguém caminhando para o abismo e você sabe que na frente, ali daquele abismo, ele vai entrar e não consegue mais sair dali. Você já imaginou isso? As pessoas mais próximas de você, vamos colocar mais próximas de nós, dentro das nossas casas, caminhando para o abismo e você não fala nada. Como seria se você falasse para ela, olha, muda sua rota. Jesus tem um plano maior. Ah, mãe, estou indo para a balada. Ah, não quero mais saber de você. Muda a rota. Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus pode mudar essa causa. Ou seja, aquele que exerce misericórdia, ele sempre tem palavras de Deus. Palavras de vida eterna. Para dar a essas pessoas, para que elas não caminhem com seus pés para o inferno. E se você não faz nada para resgatá-las do fogo, isso não é misericórdia. A Bíblia diz que nós devemos arrebatar as pessoas do fogo, que é melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para o inferno. Nós precisamos alertar. Mas o segundo aspecto aqui, sobre que como nós devemos ser misericordiosos, não é apenas com as almas, mas devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. Eu achei isso aqui fantástico, irmão. Nós devemos ser misericordiosos com o nome das pessoas. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. Nenhuma pérola é mais bela, é mais rica para tornar a vida de uma pessoa do que o seu próprio nome. Não é assim? Tem pessoas que não ligam para o seu nome. Tem pessoas que não entenderam ainda o conceito de identidade de Deus, então para ela tanto faz como tanto fez. Mas se você entende quem é você em Deus, você vai entender qual é a importância daquela pessoa, o próximo que está ali próximo a você, qual é a importância dela para Deus. Entretanto, a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra, o qual o nome das pessoas é uma grande crueldade. Então, gente, destruir a reputação de um nome de uma pessoa, isso também não é exercer misericórdia. E como que muitas vezes nós fazemos isso? Em primeiro lugar, através do orgulho. Sim ou não, gente? Hoje ninguém vai dar glória a Deus, né? Ninguém vai dar glória a Deus, né? E o que é o orgulho, gente? Quem pode definir o que é orgulho? Hã? Quem pode definir o que é orgulho? Não mais água que esse dia, por favor. O orgulho, gente, é quando nós, pela nossa inclinação pecaminosa, não nos alegramos com as vitórias dos outros. Vocês já perceberam que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Gente, isso é muito louco. Eu queria entender isso. Hoje, como eu disse, nós estivemos ali no velório e a gente abraçava aquelas famílias, chorava junto com elas. A gente, por quê? Estava padecendo a dor dela ali. Mas se talvez alguma daquelas pessoas chegasse para contar uma vitória, será que aquelas pessoas que estavam ali se alegrariam com ela? Será? Qual é a sua atitude quando alguém vem contar para você uma vez uma vitória? Quando você está muitas vezes procurando emprego e ainda não chegou a sua vez, e aí aquele irmão chegou cheio de boas notícias. Olha, eu consegui uma porta, quanto tempo eu estava esperando? Qual será a sua atitude? Porque na maioria das vezes a nossa atitude é, legal, né? A gente fica murcho diante de uma boa notícia, diante de, sabe, de uma bênção, de uma vitória de alguém. Porque tem pessoas que têm orgulho, elas se entristecem com a vitória do outro. Eu não sei se vocês já ouviram uma história bastante conhecida da cobra e do vagalume. A história é que a cobra perseguia sempre o vagalume. Aí um dia o vagalume se encheu daquela cobra, que onde ele ia, aquela cobra estava perseguindo ele. E aí ele falou assim, dona cobra, eu posso te fazer uma pergunta? Aí a cobra, cheia de orgulho, né, cheia da soberba, disse, olha, eu não faço muitas concessões, mas vamos lá, pode perguntar. Aí o vagalume perguntou para ela assim, olha, eu te fiz alguma... Por acaso eu te fiz algum mal? Porque onde eu vou você me persegue. Eu te fiz algum mal? O que está acontecendo? Você pode me responder? Eu não entendo. Eu vou para lá, você está do meu lado. Eu vou para outro lugar, você está atrás de mim. Qual que é o mal que eu fiz? Aí a cobra diz, não, você não me fez nenhum mal. Eu faço parte da sua cadeia alimentar. Aí o vagalume, não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Mas então por que você está me perseguindo? Aí a cobra falou, o vagalume é porque eu não tolero ver você brilhando. Eu não suporto ver você brilhando. As pessoas que não se alegram com a nossa vitória, com a vitória do outro, com o triunfo do outro, têm a mesma característica da cobra. Elas até andam atrás de você. Elas até vão ver os seus passos por onde você está caminhando. Mas não pense você que quando você estiver brilhando, quando você estiver lá no topo, elas vão celebrar com você. Elas estão ali só para observar e tem, inclusive, para identificar quando será a sua queda e aplaudir. Gente, são valores do mundo que, lamentavelmente, estão impregnados em muitos de nós. É por isso que Jesus está dizendo, quer ser feliz? Seja misericordioso para você alcançar misericórdia. Por isso que nós precisamos ser para Deus, para depois fazer pelos outros. Porque se esse orgulho, essa soberba está em nós precisamos nos converter de novo. Falar, Jesus, me ajuda nessa área aqui. Porque estou igual a cobra.
Isso é orgulho. Talvez a cobra queria ser como um vagalume, né? E foi esse pecado que fez a queda do anjo. Ele tinha tudo. Ele experimentou a glória de Deus. Ele era o braço direito de Deus no céu. E por conta do orgulho, da soberba, ele quis ser como Criador. E é por isso que ele foi lançado para o inferno. E com ele trouxe um terço de anjos que também se corromperam. E foi esse mesmo pecado que corrompeu o pecado de Adão. O pecado do orgulho, da soberba. Ah, mas no dia que vocês comerem o fruto, vocês serão como ele, não foi isso? A conversa da cobra, né? De Satanás ali com Eva. E mesmo Eva sabendo que não era aquela conversa que Deus tinha tido com Adão, Eva decidiu experimentar e teve um conhecimento então do bem e do mal. E esse mesmo pecado, gente, ele sonda os nossos corações. Então cuidado, para que você não seja cobra. E faça como vagabundo, continua brigando. Você não faz parte da cadeia alimentar da cobra. Você tem uma identidade em Deus. Você é diferente para Deus. Você tem habilidades, você tem talentos, você tem dons para Deus. Então não permita, ainda que as cobras estejam em sua volta, não permita, não se deixe levar, mas continua brilhando para a glória de Deus, porque o brilho vai ser o bem de Deus. E outra coisa, queridos, que pode levar, que pode nos levar a minar o nome das pessoas, é a inveja. O invejoso é aquela pessoa que deseja aquilo que você tem, o seu lugar, a sua reputação. E ele se entristece porque ele não tem, mas porque o outro tem. E a gente está rodeado de gente invejosa. Sim ou não? Sim ou não, gente? O que mais tem em nossa volta? Um dia uma pessoa me chamou no particular e disse: pastora, ora por mim porque eu estou rodeada de invejosos. Então ora por mim também, porque eu também estou rodeada de gente invejosa. Então vamos orar uns pelos outros. E quando eu olho aqui na Bíblia, quando vocês veem aquela passagem de Davi que destrói o gigante, né, com a pedrinha, etc., parece uma história até bonitinha. E é interessante que quando a gente vê o Eliabe, irmão mais velho de Davi, ele ficou aborrecido. Porque Davi, ele vai ali levar um lanche a pedido do pai Jessé, lá no campo de batalha, quando os irmãos estavam ali batalhando. E quando Davi chegou lá e ele viu o filisteu, o gigante, confrontar o povo de Deus, Davi se levantou. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo de Deus? E Davi ali se posicionou. E ele foi lá em nome de Deus. E ele derrotou aquele gigante. Qual foi a atitude do irmão mais velho para com Davi? Tem gente? Chamou ele de presunçoso. Chamou ele de soberbo. Quem que deixou, quem que te autorizou a deixar as ovelhas lá para vir aqui se meter onde você não é chamado? Quem é você? Eles estavam lá no campo de batalha e nada acontecia. Mas não era Davi. Então não pense você que as pessoas têm inveja de você. As pessoas têm inveja sobre quem está em você. Sobre aquele que é sobre você. Então quando alguém se posicionar como um invejoso contra a sua vida, dê glória a Deus, continua brilhando. Porque o problema não é você, o problema é quem está em você. Então continua fazendo, continua sendo para Deus aquilo que Deus te chamou para que você seja. E continua fazendo pelo próximo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Exerça misericórdia. Seja aquilo que Deus desenhou para você ser. Faça pelos outros o que Deus te chamou para você fazer. De que maneira as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome das pessoas? Em primeiro lugar, quando elas expõem os pecados das pessoas. Gente, a Bíblia diz que quem ama encobre multidão de pecados. A Bíblia diz que quem ama, eu vou repetir, encobre multidão de pecados. Mas aqueles que não têm misericórdia, eles têm o prazer de espalhar boatos, de comentar a fraqueza do outro. Ah, porque o outro fracassou, você viu a irmã Maria? Olha, mas não era ela super crente? Ah, mas não era o pastor? E vai espalhando. Falta amor. Quando falta amor, a gente deixa de exercer a misericórdia. A gente está esperando a queda do outro, a gente só está esperando uma falha para ir lá apontar o dedo. Os religiosos faziam isso. Eles observavam 24 horas a vida de Jesus para ver se encontrava alguma falha para arrebentar com ele. E mesmo não encontrando nenhuma falha em Jesus, eles continuavam arrebentando com Jesus. Gente, se aconteceu com Jesus, imagina nós. Imagina com a gente. Eles estão de olho na nossa reputação, esperando uma falha para arrebentar com a gente. E vai espalhando do lado. Parece que eles se sentem um prazer, né? Em ver o outro caindo, em denegrir a imagem do outro, para que pelo menos a sua imagem se eleve um pouquinho. Olha, mas fui eu que falei, tá vendo? Foi eu que entreguei que o pastor estava em pecado. Ó, fui eu que falei que fulano caiu. E vai quando a gente vê. Por isso que o nosso tratamento aqui, quando alguém vier falar mal de alguém, eu vou falar, vai orar por ela. Ora por essa pessoa. Exerça misericórdia na vida dela. Aconselha ela em nome de Jesus. Como que ela tem que se comportar perante a palavra. Ora por ela, ajuda ela nessa fraqueza. Abraça ela, apoia ela, aconselha. Mas não espalhe fofoca em nome de Jesus, gente. Não faça isso. O nosso papel enquanto cristão é levantar as pessoas dos seus pecados e não espalhar a fraqueza dela. Não
fofoca de alguém, meu filho, vai orar por ela. Minha filha, ora por ela. Exerça misericórdia por ele. Pegue pela mão, discipula ele. Abraça, entenda o que está acontecendo. Mas não espalhe as má notícias. Eu sei que ninguém vai dar glória. Já sei que eu estou pregando nesse lugar, viu? E é interessante que na Bíblia, pessoas que agem assim é considerado, conhecidos como caluniadores. E no grego a palavra caluniador significa o que, gente? Diabo. Diabo. Quem é o caluniador? Que calunia, que aponta, que acusa? É o diabo. Então, se você não ama e você está caluniando a vida de alguém, você está emprestando a sua boca, a sua vida, como boca do diabo, para arrebentar uma pessoa. Então, você precisa rever os seus conceitos. Não espalhe inveja sobre a vida de ninguém. Não espalhe fofoca. Não tenha inveja, não tenha ciúme. Se você tem dificuldade nessa área, vamos orar, vamos conversar. E não é pecado você chegar no pastor e na pastora e falar: eu tenho dificuldade, pastor. Nessa área aqui da minha vida, me ajuda. E nós vamos começar um trabalho de discipulado com você. Para você identificar como você deve ser em Deus primeiro. Para depois você tratar com os outros. E é por isso que aqui nas quintas-feiras nós sempre vamos trabalhar séries de mensagens. Para que a gente entenda como que a palavra de Deus quer que nós sejamos em Deus. E a segunda maneira de, quando nós passamos para frente, aquilo que nós ouvimos dos caluniadores. Então tem aqueles que caluniam e aqueles que passam para frente. Já ouviu falar daquele telefone sem fio? Como é que é o telefone sem fio, gente? Hã? Telefone sem fio, vocês nunca brincaram de telefone sem fio? Não, gente, na faculdade, na escola. Você conta um negócio aqui para a Thaís, aí a Thaís entendeu de um jeito. Aí a Thaís vai levar para o Everton de um outro jeito diferente do que ela ouviu, da fonte primária. Aí o Everton que ouviu a informação primária, ela vai levar para a Néia diferente. E assim vai. Quando você vê, gente, aquilo ali já virou um angu de caroço. E para desfazer esse negócio. Então a segunda maneira que nós temos de não exercermos misericórdia é quando nós passamos para frente o que nós ouvimos dos caluniadores. Às vezes a gente não é nem a fonte primária, mas nós somos o canal, o instrumento mediante a qual uma informação terrível, negativa, maldicente, vai arrebentar com a vida de alguém. Então tome cuidado. Quando você ouvir uma calúnia, ou talvez até uma verdade, sobre um fato que aconteceu no irmão, não leve, não seja um telefone sem fio. Fala para alguém que está do seu lado, não seja um telefone sem fio. Não espalhe a notícia, porque pode chegar no ouvido de outros de maneira diferente. Isso espalha, gente, é como uma pólvora. E a Bíblia diz lá em Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Êxodo 23:1 também diz: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para serem testemunhas maldosas. A Bíblia está nos alertando: não seja um fofoqueiro, não seja um maldicente, não seja um mexeriqueiro. Gente, essa palavra está pesada. Não seja um mexeriqueiro, não espalhe as notícias falsas, gente. Isso acaba com a vida do irmão. Em quantas igrejas nós já passamos hoje que às vezes por conta de uma mentira, às vezes chegou no ouvido do líder e o líder passou errado, às vezes chegou no ouvido do irmão e chegou no ouvido do líder e aí, gente, inspirou, e acabou com a vida daquela pessoa. A pessoa nem congrega mais. Em Provérbios 6 diz que aquele que espalha contenda entre os irmãos e que leva essa pessoa a cometer o pecado, essa pessoa não exerce misericórdia. Essa pessoa está sendo inflamada umas contra as outras. E sabe quando nós cometemos esse pecado de falta de misericórdia com o nome das pessoas? Quando diminuímos o valor e a dignidade dessas pessoas. Aí você chega às vezes e faz um determinado comentário de elogio, de destaque a essa pessoa. Ou então se alguém está elogiando essa pessoa: olha que legal, meu Everton canta demais. Nossa, que bênção, que voz, que unção. Né? Aí quando você elogiou essa pessoa, aí tem aquele outro que não é misericordioso ouvindo: mas não é tudo isso não, mas não é bem assim não. Gente, eu estou falando besteira? Está diminuindo o outro, porque ouviu um elogio do outro, não consegue se alegrar e glorificar a Deus pela vida dele. Então quando nós diminuímos o valor que o outro tem para Deus, a gente tem esses comentários hipócritas, falsos, porque a gente não exerce a misericórdia. Poderia falar: glória a Deus, meu irmão, pela sua vida, continua sendo uma bênção, continua orando, continua praticando o seu ministério, Deus vai te usar e exaltar muito mais. Mas quando falta amor, falta misericórdia, a gente diminui o valor do outro, a dignidade do outro. Mas, amado, a Bíblia diz que nós devemos proferir uns aos outros em honra. Tiago diz: não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal do irmão fala mal da lei de Deus, que nos ordenou amar uns aos outros. E quando nós falamos mal uns dos outros, nós nos constituímos juízes dos outros. Quem somos nós
para julgar o outro? Quem somos nós para apontar o outro? Quem somos nós? Está forte a mensagem hoje. Bateu em mim primeiro, vocês não têm noção. Sabe quando nós incorremos neste pecado? É quando nós também nos silenciamos diante da calúnia de outras pessoas. Tem esse caso também. Tem aqueles que é o caluniador, ele ouve, ele sai falando e vai espalhando. E tem aquele que se cala diante do que ele ouviu. Quando os discípulos eles foram acusados lá no Pentecostes, lembra, capítulo 3? De estarem bêbados. Qual foi a postura do Pedrão? Quem lembra? Pedro se levantou, gente, e começou a defender o povo. Diz, não, irmãos, eles não estão bêbados, não. O que aconteceu aqui foi o que aconteceu na profecia de Joel. O Senhor derramou o Espírito Santo e é por isso que eles estão falando em línguas. Pedro não permitiu que aquela notícia, atravessada, equivocada, se espalhasse em Jerusalém. Pedro não se calou, não. Ele olha, não. E nós precisamos nos posicionar quando nós ouvimos a falta de misericórdia, a fofoca, espalhar as calúnias. A gente tem que fazer como Pedro, defende o seu irmão. Defenda a sua irmã, não espalhe, defenda. Se posicione em nome de Jesus. Defenda o seu irmão, defenda a dignidade dele, defenda o valor. Ainda que ele tenha sim cometido o pecado, caído, quem sou eu e você? Nós também pecamos, nós também erramos, mas nós precisamos defender uns aos outros. Para que o mundo não tenha motivo, gente, para arrebentar com a igreja. O mundo já tem várias razões. Ah, mas vocês não são crentes? É assim? Vocês falam mal uns dos outros? Vocês não se acolhem? Vocês não se amam? Vocês não se defendem? E aí? Então nós precisamos nos posicionar diante das falácias, diante das fofocas, dos caluniadores. Para, meu filho! Eu não aceito que você fale mal da pastora. Eu não aceito que você fale mal do pastor. Eu não aceito que você fale mal da irmã Cidinha, da irmã Néia. A gente precisa defender uns aos outros. A gente precisa, gente, amar de verdade. E essa é uma igreja que não será fácil. Vai ser um grande desafio. Mas a gente quer trabalhar isso, misericórdia no nosso meio. Quando alguém pecar, eles terão liberdade sim, se quiserem conversar com a gente. E nós vamos acolher, a gente vai tratar essas pessoas nas suas necessidades, nos seus pecados, vamos orar, pedir mais graça de Deus e vamos levantar esse irmão de novo. Mas o que a gente não pode é espalhar a notícia. O que a gente não pode é fazer um motim no nosso meio, colocando uns contra os outros. Porque quando nós praticamos isso, nós estamos como o diabo, caluniando, arrebentando com a igreja. Me passa em você, gente. O maior desafio de servir a Deus hoje, o maior desafio hoje não é de fora, é de dentro. Porque o que está acabando com as igrejas hoje é fofoca dentro das igrejas. É falta de misericórdia, é falta de amor uns com os outros, é falta de relacionamento uns com os outros. E isso nós não podemos aceitar. Por isso que os nossos cultos, vocês sempre verão, tem um acolhimento ali fora, tem um café, é o momento da gente estar junto, para a gente se conhecer. Às vezes não está triste, dá um abraço. Essa é a ideia, é nos relacionarmos a ponto de entender quando o outro chegou aqui triste e a gente fala, vem aqui que eu te dou um abraço. Quando o outro não está bem, como a Néia não está bem hoje ali, minha irmã, vai para casa, vai descansar. Ou então me dá um abraço aqui. Estou com você, quer que eu vou ali comprar um remédio? É isso. É isso que Deus quer que nós aprendamos nessa noite acerca de exercer misericórdia. Aleluia. Mas ainda, gente, em terceiro lugar, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Gente do céu, quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, meu Deus, me ajuda. A Bíblia diz algo maravilhoso sobre Jesus. Quando ele diz assim, olha Jesus dizendo, ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. Jesus, ele não esmaga uma cana que já está quebrada. E ele também não apaga o fogo que já está se apagando. Gente, é fácil bater em quem já está caído, sim ou não? É fácil. Às vezes aquela pessoa já está ferida, ela está arrebentada, ela às vezes chega rastejando perto de nós. Ela já está humilhada, ela está ali um trapo. E o que a gente faz na maioria das vezes? A gente termina de matar o cidadão. A gente termina de detonar aquela pessoa. É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naquele que já está no chão. Mas essa não é a ação de alguém misericordioso. Essa não é a ação de alguém que tem misericórdia. Certa feita, os escribas apanharam aquela mulher ali que foi fagada em adultério. Todos nós conhecemos essa história. E eles jogaram essa mulher nos pés de Jesus, dizendo, olha, a lei ordena que tais mulheres que foram pegas nesses atos sejam, o quê? Apedrejadas. E tu, Jesus, o que você nos diz? Aquela mulher, gente, ela estava ali envergonhada, ela estava sendo humilhada, ela estava ali ultrajada. Era muito fácil para Jesus falar, acaba com ela, porque é assim que a gente se comporta, vai lá e detona, já está acabada mesmo. Era fácil arrastá-la ali na rua, como um objeto descartável. Jesus olhou para aquela mulher com compaixão, benignidade, e disse, mulher, eu não te condeno, vai,
e não peques mais. Gente, olha os atos de Jesus quando nós olhamos o Evangelho. É por isso que o Evangelho, ele nos molda a maneira que Jesus quer que nós sejamos. Se nós seguirmos o discipulado de Jesus, nós seremos melhores do que fomos ontem. E essa é uma ação de misericórdia. A mulher saiu, o pecado foi perdoado e ela foi embora. Enquanto os religiosos, os fariseus que estavam dentro do templo, que guardavam a lei, que tinham uma aparência de santo, que tinham uma aparência de supercrentes, eram eles que estavam com ela lá. Todos já tinham passado pela mesma cama daquela mulher. Mas eles queriam ali ver qual era a atitude de Jesus diante do ato de adultério. Jesus, mulher, vai, seus pecados são perdoados, não pegue mais. Jesus usou de compaixão e misericórdia. E quantas vezes falta isso em nós? Você ficou sabendo que o irmão fulano caiu em adultério? Misericórdia, sangue de Jesus. Sabe aquela pessoa que está ali na espreita para ver fornicação? Não me diga, Jesus. Como se o pecado de falar mal do outro fosse inferior ao pecado de uma pessoa que caiu em adultério. Qual é a diferença, gente? De quem fala mal do outro ou daquele que caiu em adultério ou está em fornicação? Para Deus não faz nenhuma diferença. Qual é a diferença do ato do adultério ou de você pensar na mulher do próximo? Qual é a diferença de pecado para Deus? Não existe. Se o seu coração desejou, você já pecou. E nós, muitas vezes, nós incorporamos essa hipocrisia de uma santidade falsa que não existe para acusar o outro. Mas ainda, irmãos, eu estou batendo muito em vocês, em quarto lugar. Nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. É pesado. Misericordioso com quem lhe fere, gente. Esse é um dos maiores desafios para o crente. Mas é por isso que você precisa ler as 4 primeiras bem-aventuranças. Para que primeiro você seja em Deus. Para depois você fazer com aquilo que alguém fez contra você. E é esse ensinamento aqui essa noite. Misericordioso com quem me ofendeu, com quem falou mal de mim, com quem me caluniou, com quem invejou, se eu sei quem tem inveja contra mim. Gente, tem que ser crente. É a graça. Tem que ser lavado e remido. Olha que interessante, capítulo 7 de Atos. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado. E qual foi a oração de Estevão? Jesus, não lhes impute esses pecados. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que você tem que abençoar os que te perseguem. Você deve orar pelos seus inimigos. A Bíblia diz que se o seu inimigo tiver fome, você deve dar a ele de comer. Olha os valores do reino. Se o seu inimigo, o caluniador, o invejoso, se ele tiver sede, você tem que dar a ele de beber. Isso é exercer misericórdia. Mas contra o meu inimigo, pastora? É contra o meu inimigo. Mas, pastor, você não sabe o que ele falou de mim, a minha reputação. Mas é Jesus que está dizendo, seja misericordioso com ele. Dá de comida a ele, dá de beber a ele. Misericordioso, gente, é a pessoa que perdoa a ofensa, que não registra mágoas, que não guarda rancor, que não armazena ira, que vence o mal com o bem. Porque quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece, quem não perdoa é flagelado, quem não perdoa não tem misericórdia. As suas orações não são ouvidas, as suas orações não são atendidas. Então, para exercer misericórdia, você precisa pedir essa graça a Deus. Me ajuda a perdoar aquele que me fere, me ajuda a perdoar aquele que me bate, aquele que me maltrata, aquele que me calunia, me ajuda. O juízo vai ser misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Tiago 2,13. E em quinto lugar, nós devemos ser misericordiosos com os necessitados. Nós devemos cuidar dos necessitados. Salmo 41, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o protege, o Senhor o preserva-lhe a vida. O Senhor lhe faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade e na doença lhes afofas a cama. Então a Bíblia diz que nós temos que abrir a alma ao faminto. A Bíblia diz que só então a sua luz nascerá nas trevas e a escuridão será como o meio-dia. Então a Bíblia diz que nós temos que ser generosos em ajudar e socorrer aqueles que estão padecendo de necessidade nas nossas portas. Se alguém chegar, gente, um dia batendo na sua porta pedindo um prato de comida, não feche as portas na casa dessa pessoa. Se alguém chegar na porta da sua casa precisando de uma roupa, de uma vestimenta, dê a ela, doa a ela. Não despeça ela sem atender às suas necessidades. Deus te abençoa com pão todos os dias na sua mesa. Ainda que talvez não seja do jeito que você gostaria, mas você tem uma cama quente para dormir. Você tem uma comida boa para comer. Você tem roupa boa para vestir. Então, como permanecer em você o amor de Deus? Faça pelos outros. Faça pelos necessitados. E para a gente terminar, eu quero olhar aqui, dentro desse texto, um outro aspecto muito interessante. Quais são as razões que a Bíblia
nos oferece para nós sermos misericordiosos? Quais são as razões que a Bíblia nos oferece? A primeira é que nós devemos ser misericordiosos. E que quando Deus nos criou, Deus já tinha um alvo, sim ou não? Deus já tinha um projeto desenhado para toda a obra da criação. Deus já tinha um objetivo. E qual foi o grande projeto de Deus ao ter nos criado? Que você fosse misericordioso. Então a Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para o quê? Para praticar as boas obras. Então você foi criado para isso. Tudo que Deus criou tinha um propósito. E você não foi criado diferente. Deus te criou para que você cumprisse o seu papel conforme você foi estabelecido na criação. Lembra quando Deus criou Adão? Deus falou para o quê? Adão, olha, domine sobre tudo, governe sobre tudo. E com o quê? Com maestria, com amor. Deus deu isso nas nossas mãos. Então nós precisamos exercer a misericórdia para com os outros. Deus criou você e a mim para que nós exercêssemos a misericórdia. E você já parou para calcular sobre a bondade de Deus na sua vida? Você já parou para pensar? Certa feita eu estava lendo, eu não sei se vocês conhecem o John Rockefeller. Quem que conhece o John Rockefeller? O John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Eu estava lendo a bibliografia dele. E ele ficou muito doente, né? E a história diz que o cabelo da cabeça dele caiu. Ele não podia andar, ele não podia trabalhar. Ele entrou numa dieta rigorosa, porque ele não podia comer qualquer tipo de alimento. Então ele tomava um copo de água e umas 2, 3 bolachinhas de água por dia. O homem, gente, mais rico do mundo. Ele não podia ter todas as delícias. Aliás, ele tinha à disposição dele todas as delícias para ele desfrutar. Mas todos aqueles banquetes, as iguarias mais finas, ele não podia comer. Ele só podia comer 2 bolachinhas por dia de água e sal e um copo de água. Aí foi quando ele parou para observar a vida. Sobre quanto Deus havia sido bom com ele. Que apesar de tudo, ele tinha a bondade de Deus sobre a vida dele. Porque ele tinha o ar que ele respirava. Ele ainda tinha como absorver um copo d'água por dia e 2 bolachinhas. E quantas vezes você tem pão com fartura na sua casa e você reclama e você murmura? E quantas vezes você rejeita o pão que Deus lhe dá com uma reclamação de que Deus não está atendendo aquilo que você quer que ele faça por você naquele momento? Quantas vezes você reclama de um teto para morar, que o teto não é o suficiente, que não é aquilo? A gente murmura. E quantas pessoas não tem nem o que você tem, nem a metade do que você tem hoje, você continua murmurando? Então, quantas vezes, meus irmãos, as ricas misericórdias de Deus, ela está sobre nós e nós não conseguimos valorizar. Sabe por quê? Porque nós estamos copiando um modelo da sociedade que primeiro você tem que ter para depois você ser. E os valores e os princípios do reino é o contrário. Você tem que ser para depois você ter. Porque se você tiver antes, você nunca vai agradecer ou glorificar aquele que te abençoou. É por isso que os princípios, os valores e os súditos do reino, para que você seja feliz e pleno em Deus, você precisa ser para depois fazer. E outra razão para que nós tenhamos misericórdias é quando a Bíblia diz que nós precisamos ser para Ele um sacrifício agradável a Deus. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois contar com sacrifícios Deus se compraz. É quando você confia, ou é quando você enfia a mão no seu bolso e socorre um aflito. É como se você estivesse fazendo uma linda oração para Deus. É como se você estivesse cantando uma música suave aos ouvidos, sabe? E Deus é aquele sacrifício que agrada. E você é aquele sacrifício que está agradando o coração de Deus. A Bíblia diz em Atos 10:4, acerca de Cornélio. O anjo disse a Cornélio: olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, as suas orações e as suas esmolas. É oração. É orar e ir para ação. Não adianta eu só orar: Jesus, abençoe o irmão fulano que não tem comida na mesa. Abençoe o irmão ciclano, vai lá e leva uma cesta básica. Ah, mas pastor, eu não tenho condições. Pede para alguém que tem. É agir. Então, que coisa boa, meus irmãos, é ajudar alguém. Isso sobe como um cheiro suave nas narinas de Deus. Isso agrada o coração de Deus. E a última razão, eu prometo que é a última, que nós devemos exercer misericórdia, é porque um dia nós daremos conta da nossa administração. Se Deus te chamou para ser um governo, um gestor do reino dele aqui na terra, ele vai prestar conta a nós, de nós. Naquele dia os homens serão julgados e condenados, porque os famintos bateram a sua porta com fome e essa pessoa não deu de comer o faminto. Porque um dia alguém estava nu e chegou na porta da sua casa pedindo uma roupa e ele não deu uma roupa a essa pessoa, porque um dia ele estava doente, precisando de uma visita e você não foi visitá-lo. E Jesus Cristo vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E os últimos pontos da minha mensagem são essas recompensas que no final de Mateus 7 estão sendo prometidas aos misericordiosos. Mateus 5:7, coloca aí novamente para a gente finalizar.
Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam que eles receberão de Deus exatamente o que vão dar para os outros. Você vai receber de Deus exatamente o que você está dando ou fazendo aos outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo o seguinte: quando você é misericordioso, você é feliz. Não é feliz aquele que tenta reter tudo para si. Quando você quer as bênçãos só para você, você nunca será pleno em Deus. Sabe o que vai acontecer quando você pratica isso? Você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar, você vai suar, vai se cansar, e você nunca vai ser pleno. Você nunca vai estar satisfeito, porque você não está repartindo com o próximo. Quantas pessoas hoje, gente, trabalham, mas trabalham, e no final do mês elas não conseguem enxergar onde foi parar o dinheiro. Como ela retém as bênçãos para si, automaticamente o devorador rouba delas. As bênçãos que elas deveriam repartir para os outros. Lá em Tiago capítulo 5 diz a Bíblia que os ricos estavam retendo com fraude o salário do jornaleiro e guardando para si, e para si, e para si. E os jornaleiros estavam sofrendo com fome, com necessidades. Que eles não apenas exploravam dele, mas eles estavam retendo as bênçãos. E a Bíblia diz que este ouro e esta prata, para esses que estão retendo, para esses que não estão compartilhando, o que vai acontecer no final? Vai virar ferrugem. E vai tornar como um combustível para queimar a carne dessas pessoas que não exercem misericórdia. É isso que acontece quando você não apoia o outro. É isso que acontece quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não abençoa a obra, quando você não investe em missões, quando você não investe em trabalhos sociais, quando você não atende à necessidade de alguém. Essas pessoas não são felizes. Essas pessoas não serão felizes. A Bíblia diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. Olha só, gente, olha os valores do reino. Bem-aventurado é dar do que receber. A alegria de dar é maior do que a alegria de receber, meu amado irmão. Você não é tão rico que não possa receber. Você não é tão pobre que não possa dar. Demonstre generosidade. Paulo diz que quando você ajuda alguém, quando você contribui para alguém, quando você abençoa alguém, este alguém se volta para Deus em ações de graça, se torna o seu intercessor. Porque ele vai orar por você, porque você o abençoou. Sabe aquelas pessoas que um dia estavam nas margens, largado, e um dia você passou ali e fez o bem. Essa pessoa, ele vai, você pode ter certeza, vai agradecer. Senhor, obrigado pela vida daquela pessoa. Eu não sei nem o nome dela, mas ela passou por aqui e me abençoou. Ela está rogando a Deus por você. E as múltiplas bênçãos de Deus, elas estarão sobre a sua vida. Porque alguém que você usou de misericórdia, ele está orando em ações de graça, ele se tornou ou tornou o seu intercessor. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar isso muito claro, que ser um misericordioso não é um meio de ser salvo, mas é um meio de mostrar se realmente você é um salvo. Você quer saber se você é um salvo? Se você está exercendo misericórdia. Se você não estiver exercendo misericórdia, levante as suas mãos e aceita Jesus de novo. Porque ser salvo é pela graça de Deus. E exercer misericórdia é devolver a Deus, através da graça que Ele nos deu a nós, o outro, é para o próximo. Lembra que o propósito de Deus na minha e na sua vida é cumprir o propósito. E quando você abençoa alguém, você está cumprindo o propósito de Deus. Você vai receber a recompensa nesta vida, você vai ser uma pessoa abençoada, bem-aventurada, porque você acudiu alguém. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Nesta noite, a palavra de Deus, ela é perfeita. E naquele dia, alguém vai perguntar no dia do julgamento, alguém vai perguntar para Deus, no dia do juízo. Alguém vai voltar no Senhor, como se estivesse ali, como se estivesse não, cara a cara. E Jesus vai falar: olha, vinde bem-vindos, benditos do meu Pai. Entrem na posse do reino, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e foste me ver. Eu estive doente e foste me visitar. Forasteiro e me abrigaste. E essas pessoas vão me perguntar, isso é Deus falando lá em Apocalipse. Essas pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando que nós te vimos assim? E Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Que recompensa gloriosa, que recompensa maravilhosa. Aí eu te pergunto: o seu coração é misericordioso? Você se sente compassivo? Você sente a dor do outro? Você tem coragem de abrir o seu bolso para socorrer o aflito e o necessitado? Você se importa realmente com as pessoas que choram, que carecem de cuidado, de amor, de socorro? Você se importa com a reputação dos outros? Você tem pensado o que Deus te deu para abençoar a vida de alguém? Você tem usado o que Deus te deu para abençoar a vida de alguém? O mundo, gente, é melhor porque você existe. O mundo ele se torna muito mais melhor porque você existe. Mas o mundo também ele se torna muito pior se você existe e não exerce a misericórdia. É por isso que eu quero que você feche os seus olhos.
Eu gostaria que você agora soltasse o seu coração e faça essa reflexão. Você é feliz? Você age com misericórdia? Porque essa bem-aventurança é o fazer para o outro e pelo outro. E você só será pleno em abundância em todas as áreas da sua vida se você exercer essa misericórdia. Qual foi a última vez que você demonstrou um gesto de misericórdia a alguém? Qual foi a última vez que você foi visitar uma pessoa e consolar alguém? Qual foi a última vez que você enfiou algo no bolso e deu uma oferta especial para alguém sabendo que ele estava padecendo fome? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi ministrada esta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco da maneira que o Senhor quer. Obrigado por essas lindas lições que nós aprendemos aqui sobre exercermos a misericórdia. Obrigado porque nós entendemos que para fazermos para o outro, ou fazermos para os outros, primeiro nós temos que ser o Senhor. E ser em Ti, em intimidade, em dependência do Senhor, significa rasgar os nossos corações e dizer: Senhor, que não seja eu, mas que seja a Sua graça em mim. Que não seja a minha vontade, que seja a Sua vontade. Para que eu possa olhar para um lado e para o outro e entender a necessidade de um aflito do meu irmão e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então abençoa a tua igreja aqui esta noite, para que cada dia nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da misericórdia. Se você recebeu essa palavra, aplauda Jesus.